Irmãos, Bom dia. que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada irmão nesta manhã. Você também que nos acompanha pela internet, receba da porção dobrada que Deus tem para a sua vida. Vamos orar e agradecer a Deus por estar na sua casa. Grandioso Deus, muito obrigado. Obrigado por estar mais uma vez, grandioso Deus, na tua casa e participar da escola bíblica dominical. Amém. Onde, grandioso Deus, dá-nos ensinamentos para que possamos caminhar dia a dia na tua presença. Amém. Obrigado pela vida do pastor Eliezer, que esteve ministrando nesse primeiro horário. Estaremos continuando, grandioso Deus, no ministério louvor, as orações, na tua palavra, grandioso Deus, será ministrado pelo teu servo, e que ela venha de encontro aos nossos corações. Amém. Esteja abençoando, grandioso Pai, cada lar, esteja ministrando nos seus corações, os corações que estão sofridos, traga a alegria. Amém. É o que te pedimos, grandioso Deus, que neste dia nós possamos, grandioso Deus, crescer em estatura e graça diante do Senhor. Amém. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu peço à igreja que se coloque de pé e vamos louvar ao Senhor com Galileu. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh, oh. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Podemos assentar, irmãos. Antes de nós começarmos a nossa coluna de oração, lermos ela e orarmos ao Senhor, hoje nós temos uma oração especial por um casal que está aqui na nossa igreja há pouco tempo, mas hoje é um dia especial para eles. Eles não vão poder estar aqui à noite. Nós vamos fazer questão de fazer uma oração especial por esse casal. Domingo que vem nós teremos a nossa Assembleia Ordinária, muito importante, onde nós vamos estar trazendo à igreja os nomes para serem aprovados para a diretoria de 2024. Então nós pedimos para que os irmãos venham à igreja, para que nós possamos estar aprovando essa diretoria, e os irmãos vão precisar ser contados nessa assembleia e vamos precisar ter a assinatura dos irmãos. Então domingo que vem nós teremos essa assembleia. O Wellington vem aqui também no domingo que vem, não deixa de estar aqui para nós recebermos ele novamente em assembleia, voltando à nossa família. E a gente fica muito feliz que principalmente o pessoal do louvor aqui, que tem mais intimidade com o Wellington, gosta muito dele, e a gente fica muito feliz em tê-lo de volta aqui em nosso meio. Então domingo que vem nós temos essa atividade. Queremos lembrar os irmãos que fazem parte aí da cantata de Natal. Nós estamos aí acelerados para estarmos nos preparando para o dia 24, e a gente está vendo aí que a gente precisa intensificar os ensaios. Então os irmãos que ainda não estão participando precisam estar aqui conosco para participar desses ensaios. E lembrando também, para aqueles que participam dos grupos de estudo, nós estamos nesse mês em recesso, mas a partir do mês de janeiro, nossos grupos estarão retornando. E olha, tem sido maravilhoso o trabalho, tem sido maravilhosa as nossas reuniões. Então os irmãos não deixem de estar participando de um grupo de estudo que fica perto da sua casa. E aqueles irmãos que quiserem também: pastor, eu quero ter um grupo de estudo na minha casa, nos procurem, que a gente vai ver uma liderança, a gente vai direcionar os irmãos que ficam ali perto. O irmão também vai estar procurando os irmãos para estarem participando desse grupo. Se tivermos um acréscimo logo no início do ano, vai ser bênção para a obra do nosso Deus. Pastor, nós vamos estar... O Jorge pede que coloque nesse momento de oração. É Dona Marilda. O esposo faleceu. Marilda. Dona Marilda, a gente vai começar com esse nome, uma pessoa que precisa das nossas orações para que o Espírito Santo de Deus console o seu coração. Perdeu o esposo. Nós temos na nossa coluna de oração a igreja, as famílias da nossa igreja, as famílias que nos acompanham pela internet, a família pastoral. Vamos orar pela Gigi. Gigi fez uma aplicação, né, no pé, né, no joelho e no calcanhar, que ela falou também. Então ela não pode estar aqui hoje de manhã e agora domingo à noite também, e na quarta-feira. Então vai estar se preparando aí e descansando. Deus te abençoe, Gigi. Nós vamos estar orando por você. E ela mandou a mensagem para mim logo aqui no WhatsApp, nos informando. Luiz, Lourdinha, Iraci,
Neide, Carmen, Deusi, Francisca, Irene, José Cláudio, Leci, Carla, Rosa Maria, José Quintanilha, Carlinhos Mendes, Wilson Jorge, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaísa, André, Dalva, Renata, os grupos de estudos do nosso bairro, Maricá e autoridades. Nosso bairro é São José do Embaçaí. Eu vou chamar aqui o Gabriel. Gabriel, larga um pouquinho aí a sua atividade da mídia do som, ele nos ajuda nessa área. Já chegaram aqui trabalhando, já estão atuando na nossa igreja, são muito prestativos, e todos dois, eu preciso fazer esse elogio não gasta, não vai acabar, vocês vão receber outros, que eu tenho certeza disso, mas eu gostaria que eles ficassem aqui do meu lado, e que, vamos ficar de pé, igreja, vamos estar abençoando esse casal como igreja, não só o pastor orando, mas os irmãos em um só coração, pedindo pela união desse casal. Hoje é aniversário, é hoje mesmo? Hoje é o aniversário de casamento deles. Eles estão fazendo 2 anos de casamento hoje, né? Parabéns, né? Gabriel estava falando que encontrou uma pessoa que combinou com ele, né? Eu posso parafrasear dizendo, uma maluca que combinou com ele. E vice-versa, né? É igual eu e Cristina, é uma maluca que combinou comigo também, e eu combinei com ela. A gente combina um com o outro, e Deus, ele faz assim, reveza alguém, reserva alguém que combine com a gente, né? E ele estava falando que ela topa tudo, ela monta em cima da moto, sai na chuva, vai fazer trilha, coisa de doido mesmo. Eu não faria isso, mas eles estão sempre aí juntos, e olha, realmente é bênção. Não, mas eles gostam, um gosta das coisas que o outro faz, e eles combinam direitinho. E olha, falar uma coisa para vocês, visivelmente, vocês vieram para cá, para a igreja, para nos abençoar. Vocês são bênção na nossa igreja, vocês são bênção na minha vida, na vida da Cristina. A gente comenta isso lá em casa, como vocês são importantes para nós em tão pouco tempo. Vocês se mostraram tão importantes, e às vezes a gente deixa passar isso e não verbaliza, e vocês não sabem a importância que vocês acabam tendo para nós. A igreja vê isso em vocês, e eu e a Cristina também, a gente vê muito isso. Graças a Deus, Deus enviou vocês para a nossa igreja, e que vocês permaneçam durante muito tempo abençoando essa casa e abençoando a minha família também, que vocês têm me abençoado. Muito obrigado pelo que vocês são, e que Deus abençoe a união de vocês. Vamos estender as nossas mãos e orar por esse casal. Pai amado, nesse momento nós te pedimos, Pai, muito em especial pela vida do Gabriel e da Thaís. Pai, muito obrigado, Pai, porque o Senhor preparou um para o outro. Senhor, muito obrigado, porque vemos que esse casal vai permanecer firme em seus caminhos, porque eles são dedicados a Ti. E nós te pedimos, Pai, e diante da fidelidade dos Teus servos, o Senhor possa honrar a vida deles, o seu casamento, o seu futuro, os seus sonhos, os seus desejos, as suas vidas. Nesse momento, entregamos eles em Tuas mãos, como igreja de Jesus Cristo, e te pedimos que esses aniversários ainda se repitam durante muitos anos, e que eles possam permanecer sendo o exemplo que são de servos Teus e pessoas usadas para abençoar a igreja e abençoar essa sociedade, esse mundo, Pai. Que Tu possa estar fortalecendo a união desse casal, e te pedimos, Pai, pela coluna de oração, pelos nomes citados, os irmãos que estão aqui em Tua igreja, esse culto, aqueles que estão nos assistindo pela internet, alcança cada um de nós, Pai, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe, amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, dedique ao Senhor todos os seus bens.
Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja o fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Amém. Podemos assentar, irmãos. Como viver a nova vida? É o tema da mensagem dessa manhã. Nós vamos começar orando para que Deus esteja falando aos nossos corações, na reflexão da sua palavra,
e usando o pastor também para trazer essa mensagem aos nossos corações. Pai, toma, Senhor, o teu servo em tuas mãos, esvazia o teu servo, enche, Senhor, com o teu Espírito Santo, para que ao transbordar o teu Espírito Santo, nós possamos ouvir a tua voz, a falar aos nossos corações. Que tudo aquilo, Senhor, que for ensinado nessa manhã, possa servir de aplicação em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Efésios, capítulo 4, versículos de 25 a 32, na nova tradução linguagem de hoje. Efésios, capítulo 4, de 25 a 32. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso. Efésios, capítulo 4, de 25 a 32, nova tradução linguagem de hoje. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar aos pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudem os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade que Deus coloca em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda a amargura, todo o ódio e toda a raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons, atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Paulo está escrevendo à igreja e falando como deve ser a nossa nova vida com Cristo. Cristina, ela fez um comentário, né, de que as pessoas, elas nos observam, e isso é verdade. Somos observados, principalmente pelos ímpios, pelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo como Salvador. Eles querem ver frutos de uma nova vida, e quando nós não mudamos a nossa vida, quando nós não damos esse fruto, quando nós não passamos a viver uma nova vida, o mundo, ele não vê um testemunho dessa nova vida, e nós temos que viver nesse mundo como testemunhas do Senhor. E uma das coisas que Paulo explica para a igreja é que aquele que vive uma nova vida, ele não pode viver em mentiras. Então, viver uma nova vida é viver sem mentiras, falando a verdade. Ele diz: por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros de Cristo. Irmãos, eu estudando sobre isso, eu abri em outros textos que falavam a respeito da mentira. Eu gostaria que os irmãos da mídia, se tivesse a possibilidade, coloquem Provérbios, capítulo 6, versículos de 12 a 19. Provérbios 6, de 12 a 19, também na nova tradução linguagem de hoje. Olha o que diz logo no início. Os homens maus, quer dizer, as pessoas más, né, para a gente colocar aqui numa maneira geral, as pessoas más e sem valor vivem dizendo mentira. Então, aquele que é mau, ele tem essa característica, dizer o quê? Mentira. E também aquele que é sem valor, ele diz mentira. Ontem eu estava conversando com meu sobrinho,
antes do casamento no cartório. Eles casaram no cartório, depois eles foram para lá para casa. Nós fizemos uma cerimônia bem bonita, né? Tivemos a participação da Thaís cantando, o Gabriel nos ajudando lá, colocando o som. E ele estava falando de uma pessoa que era conhecida dele, que falava tanta mentira, mas tanta mentira, que ele deixou com raiva as pessoas que eram próximas a ele, a família dele, quase comprometeu a vida do pai dele, ao ponto de bandidos irem à casa dele para matar o pai dele. Olha o que leva a consequência de mentiras que são contadas. E ele pregou tanta mentira, que ele foi expulso do lugar onde ele morava e proibido de participar de algumas festividades naquele lugar. Proibido, né, pela marginalidade daquele lugar. Ele ficou a marginalidade, os homens maus ficaram com raiva dele. E ele foi embora daquele lugar. E um dia ele comentou, morando em outro lugar, que ele gostaria de voltar àquele lugar. E aí uma pessoa chegou para um daqueles homens maus que eram daquele lugar e falaram assim: fulano está querendo voltar. Aí ele: então ele pode voltar. Ele voltou, participou de um baile lá na comunidade, deixaram ele participar, deixaram ele usar drogas, deixaram ele beber, deixaram ele namorar naquele dia. E no final dessa festividade toda, pegaram ele, levaram para o lugar, bateram até quebrar os ossos dele e depois deram vários tiros no corpo dele. Por quê? Porque ele era um mentiroso. Não tinha feito nenhuma coisa assim, né, de maldade com alguém, não, por causa da mentira. Eu falei: meu Deus, eu nunca tinha ouvido uma história parecida como essa. Eu falei: tio, e é verdade, todos conhecem a história desse rapaz. Olha o que é mentira leva o ser humano sofrer as consequências, né? Esse rapaz morreu por causa da mentira. Mentira é uma coisa muito séria, e nos lábios do crente a gente pode só dizer, a palavra de Deus diz que do nosso lábio só pode partir o sim, sim e o não, não. O que passar disso é de quê? De procedência maligna. A palavra de Deus nos ensina a respeito disso. Isso quer dizer o quê? É verdade para sim? É sim. É verdade para o não? É não. Se sair disso daí é mentira. E o pai da mentira é o diabo, né? E as consequências da mentira podem ser drásticas. Esse rapaz é uma prova disso, um exemplo disso. Aí ele continua: piscam e fazem gestos para enganar, as suas mentes perversas estão sempre planejando o mal, e eles espalham confusão por toda parte. Por quê? Mentiroso. Usam de mentira. Por isso a desgraça cairá de repente sobre eles e não poderão escapar. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa. Deus detesta. Quando sai dos nossos lábios, então, é algo que é um desgosto muito grande para Deus. Ele não espera que na nossa nova vida nós sejamos mentirosos. Então isso tem que sair da nossa vida, a mentira. Em segundo lugar, o texto nos ensina que, vivendo uma nova vida, nós precisamos controlar a nossa raiva. Não é deixar de ter raiva. A gente fica com raiva de algumas coisas, até de algumas coisas que são simples, a gente tem raiva. Eu, por exemplo, tenho raiva de barata. Eu já falei para os irmãos, eu tenho uma raiva. Não dá só não, eu tenho raiva. Quando eu vejo uma barata, eu fico com raiva dela. Teve um dia desse que eu deixei o lixo lá. Quando eu passei, eu vi uma barata tão grande na ponta da rua, que eu falei: raiva daquela barata. Aquela barata já viveu muito tempo, porque pelo tamanho dela, eu falei: aquela barata lá eu não vou matar não, mas eu já fiquei com raiva dela. Mas geralmente eu vou lá para matar aquele bicho. Algumas coisas simples nos dão raiva. No trânsito a gente sente raiva, ou como sente, né? Se for um motorista então igual o Hélito, na nossa traseira,
buzinando e tal, com aquela velocidade que ele gosta de andar. Eu acho que o Wellington ainda é mais violento ainda que você. Porque já teve gente que viu ele entrando aqui, parecia que ele estava, né, numa pista larga aqui, entrando aqui na porta da igreja, que o carro chegou a ficar em 2 rodas aqui para entrar, né? Às vezes no trânsito a gente fica com tanta raiva, dia a dia, às vezes as pessoas, a gente está na fila, de repente vem uma pessoa na frente, toma a sua frente, sem educação nenhuma, aquilo provoca raiva. Quantas coisas, né, simples do nosso dia a dia nos dá raiva. Nós não devemos sentir raiva. É natural do ser humano que esse sentimento venha, mas nós não podemos nos deixar dominar pela raiva. E nós não podemos viver com esse sentimento, com essa coisa que vai nos fazer mal. A raiva nos faz mal ao próprio animal. Tem até uma doença chamada, né, raiva nos bichos, que eles precisam tomar uma vacina para controlar aquilo dali, mas nós não temos essa vacina contra a raiva humana, mas nós temos esse sentimento, porque faz parte da nossa característica humana termos esse sentimento de raiva. Mas olha, se vocês ficarem com raiva, que pode acontecer, que diz, não deixem que isso faça com que vocês pequem, não fiquem com raiva o dia inteiro. Às vezes vem essa raiva e isso fica no nosso coração o dia todo, às vezes uma noite inteira, às vezes uma semana toda, porque com tanta raiva daquilo dali, e isso daí vai nos atrapalhando. Isso não pode acontecer, tá? Pela manhã eu estava preparando esse estudo, né? E logo assim que eu estava abrindo e ver esse texto da raiva, eu fui em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Gostaria que os irmãos colocassem aí na nova tradução linguagem de hoje também. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Demorou um pouquinho, vou ler para os irmãos. Lembrem disso, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Aí diz o texto, porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Quando nós nos deixamos dominar por esse sentimento de raiva, nós passamos a fazer coisas que Deus não aprova. Então, na nossa vida, no nosso viver com Cristo, nós devemos nos policiar, não deixar que sentimentos tomem conta de nós, mas que nós possamos controlar esses sentimentos, que são prejudiciais no nosso relacionamento com Deus. A raiva pode nos prejudicar em nosso relacionamento com Deus. Em terceiro lugar, não dar oportunidade ao diabo. No contexto a gente pode ver que pode ser com relação à mentira, pode ser com relação à raiva, pode ser com relação aos nossos sentimentos e ao nosso viver. Mas não dar oportunidade ao diabo, não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Olha, como a gente pode fazer isso? Se é uma característica dele, ele é chamado de tentador. Ele é aquele que vem contra nós para nos tentar agora, onde nós estamos. Ele está nos tentando, ele está tentando tirar a nossa atenção daquilo que está sendo falado, colocando às vezes coisas que estão lá fora, preocupações, com aquela entrevista que você fez, né, Érica, pensando, oh meu Deus, será que eu vou entrar, será que não vou entrar? Não pense em nada disso não, deixe isso para lá, né? Essa ansiedade aí, Deus vai cuidar dela, né? São coisas que podem acontecer, não é verdade? Eu citei aqui, mas que Deus te abençoe, que te dê essa oportunidade lá. Mas podem vir coisas que
vão estar tentando desviar a nossa atenção, preocupações, coisas que estão lá fora. Mas olha, a gente vê que às vezes a gente realmente dá oportunidade ou dá brechas para que o diabo ele tenha essa oportunidade. Quando, por exemplo, nós vamos em direção ao mal, a Bíblia nos orienta o quê? A nos abster da aparência do mal. Há alguma coisa que pode nos levar a pecar? Há a possibilidade de eu estar num lugar onde eu posso ser influenciado, por exemplo, a beber, a fumar, ou a praticar o sexo fora do casamento, ou a adulterar. Há essa possibilidade. A Bíblia nos orienta a não dar essa oportunidade ao mal, nos abster, nos afastar da aparência do mal. A gente não vai estar dando oportunidade para o diabo agir, a nos tentar, na verdade. Mas tem uma coisa que é uma das coisas mais importantes para que nós resistamos ao diabo e que nós resistamos também à tentação que vem com ele. Eu separei o texto de Efésios capítulo 6, versículo 10 e 11. Olha o que diz: para terminar, tornem-se cada vez mais fortes. Há possibilidade da gente ser cada vez mais forte, enfrentar o diabo, enfrentar a sua tentação. A Bíblia está dizendo isso. Como? Vivendo unidos com o Senhor, procurando uma comunhão maior com Deus. Quando nós fizermos isso, nós estaremos cada vez mais fortes para resistir ao diabo, para resistir à tentação com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Comunhão com Deus traz o poder de Deus sobre a nossa vida. Entenderam, irmãos? Olha como é que é possível a gente não dar oportunidade ao diabo. Como? Nos aproximando mais de Deus, tendo mais comunhão com Ele, ficando mais fortes, recebendo o poder de Deus na nossa vida. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Onde ele vier, vai encontrar você preparado, você pronto com a armadilha que Deus dá, para que você combata a sua tentação. Em quarto lugar, os irmãos estão percebendo que eu estou sendo bem direto, bem expositivo, para que os irmãos saiam daqui com tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina como viver. Viver honestamente. O crente, ele não precisa de documento nenhum. Ele não precisa de nada assinado em papel. Ele precisa apenas da sua palavra empenhada. Amém? Eu dei a minha palavra foi dada. E mesmo que não seja do jeito que eu quero, mesmo que apareça uma outra oportunidade, a palavra firmada, a vida honesta, chegou lá, né, numa oficina, aonde você é o dono daquela oficina, você vai tratar daquele carro com aquilo que ele tem mesmo, você não vai inventar outras coisas para ganhar dinheiro em cima daquilo dali, você vai honestamente agir naquele trabalho onde você tem. Mas eu tenho oportunidade de ganhar mais se eu fizer assim, desse jeito, comprar esse material de tal lugar assim, é ilícito. Não faça, viva honestamente. Quando você busca um viver honesto e diz assim: quem roubava, não roube mais, porém começa a trabalhar a fim de viver honestamente. Salmo 34, versículo 15 e 17 diz assim, preste atenção
no que a palavra de Deus diz. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Se você vive uma vida honesta, Deus cuida de você. É o que a palavra de Deus diz. Quando você pede alguma coisa a Ele, porque você tem uma vida honesta, Deus ouve os seus pedidos. Está na Bíblia, irmãos. Não sou eu que estou dizendo que vai acontecer isso, não. É a palavra de Deus que está nos orientando. Versículo 17. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Oh, coisa boa é você fazer a vontade de Deus. Oh, coisa boa é você viver a nova vida da forma que ela precisa ser vivida. Se você viver assim, você vai ter ali a atenção de Deus naquilo que você precisa. Ele vai ouvir, você vai ter certeza. Senhor, eu sou honesto. Você pode até declarar isso: Senhor, eu sou honesto, eu tenho sido fiel. Pode orar assim, irmão. Por que não? Gente, você pode orar: Senhor, eu quero viver uma vida, eu tenho vivido uma vida honesta. Senhor, me ajuda, me honra pela minha honestidade. Você pode orar assim, não tem problema nenhum, não. Que a Bíblia diz isso, que Ele atende. Peça isso a Deus, peça dessa forma a Deus, viva dessa forma. Você vai poder ter a liberdade de pedir dessa forma. Não é verdade? Em quinto lugar, para terminar, fale coisas boas, palavras boas. As pessoas precisam ouvir palavras que as coloquem para cima, não que as coloquem para baixo. Você quer que as pessoas elas sintam empatia por você, elas gostem de você? Pare de criticá-las, pare de falar delas, falar com elas algumas coisas que são os seus defeitos. Que às vezes a gente chega para a pessoa e mostra os defeitos para aquela pessoa não vai gostar. Porque nenhum ser humano gosta de ser apontado. Isso daí é uma característica até psicológica do ser humano. Se você for olhar a psicologia, eu não sou psicólogo, mas eu já li alguns livros que mostram isso. A psicologia mostra essa característica do ser humano. Mas a palavra de Deus também nos orienta, e é dela que precisa sair a orientação nessa manhã, de uma maneira espiritual. Não quero que vocês saiam daqui com essa palavra que vem da psicologia. Eu quero que saia daqui com a palavra que vem de Deus, que eu estou orientando os irmãos de uma maneira espiritual, e que saia daqui ensinamentos espirituais. E esse último fala o seguinte, o versículo 29: não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. A gente precisa levantar as pessoas, a gente precisa animar as pessoas, a gente precisa buscar o melhor das pessoas, porque o pior é evidente em cada ser humano. Por exemplo, quem olha para mim já vê o pior que tem em mim. Você vai falar daquela coisa ruim que existe em mim? Se você quer me fortalecer, você vai exaltar as coisas boas que você possa estar enxergando na minha vida, e isso daí é que vai me animar, não aquilo que está ruim. Aquilo que está ruim, eu já sei até que está ruim e que precisa melhorar,
eu me conheço e vejo que há muitas coisas ruins, mas quando alguém chega e fala assim: olha, você fez isso, 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 então você pode melhorar ainda mais naquilo dali, você foi reconhecido, e aquela palavra te traz ânimo, te ajuda até a esquecer aquilo que você tem de ruim, aquilo que precisa melhorar na sua vida, mas você foi reconhecido, houve um feedback, houve um retorno para aquilo que você fez de bom. Voltando à área da psicologia, serve até com os animais, que não fique essa palavra também, mas aqueles que cuidam dos animais, por exemplo, cuidam do cachorro, quando vai adestrar um cachorro, ensinar alguma coisa ao cachorro, eles percebem uma coisa, que quando o cachorro fez alguma coisa ruim ali, você brigou nele, bateu nele, aquilo dali pode não ajudar ele, como quando aquele cachorro faz uma coisa boa e você vai e dá um presente àquele cachorro. Já viu quando os adestradores, o cachorro ele faz alguma coisa, ele senta, ou ele faz alguma coisa na hora do adestramento, ele tem sempre um biscoito para dar para o cachorro? O ser humano também, ele tem essa característica, não do biscoito, mas de uma palavra boa, uma palavra que o ajude. Por exemplo, se você tem um filho em casa que ele tem uma série de dificuldades, mas se você começar a incentivar aquela criança, ele vai começar a se desenvolver mais do que se você começar a criticar aquela criança, porque ele só vai achar que tem coisas ruins na vida dele. Que nós possamos estar sempre buscando falar coisas boas para as outras pessoas, nós não sejamos super sinceros. Tinha um programa de televisão que chamava o Super Sincero, né, ou o Sincero, que quando ele chegava num lugar, as pessoas perguntavam alguma coisa, ele falava com sinceridade o que achava, e aquilo deixava a pessoa zangada, né, com ele. Esse artista, não sei, acho que já até morreu, né? E as pessoas ficavam zangadas, porque ele usava de muita sinceridade. A gente não pode ser o tempo todo sincero e falar as verdades que a gente precisa falar a respeito de alguma coisa que aconteceu. Seja mais brando, use palavras boas, você vai ver que aquilo dali vai funcionar. Experimenta fazer isso no seu trabalho. Às vezes uma pessoa trata mal, ou senão você vê que aquela pessoa não está desenvolvendo, dentro da sua casa alguma coisa está acontecendo. Obrigado, tá? Agradeça aquela pessoa, reconheça aquilo que ela está fazendo de bem. Você vai ver como é que aquela pessoa, ela vai devolver algo bom para você também. Experimente isso. Usar palavras boas, palavras que edifiquem. Seja menos crítico nas suas avaliações, porque as pessoas precisam ouvir algo que as ajude, palavras que são boas. Isso é uma característica daquele que tem uma nova vida com Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém. Ficar de pé para louvarmos ao nosso Deus. Deus, Ele é tão maravilhoso, um Deus que é grande e poderoso, e Ele se inclina, Ele inclina o seu ouvido para ouvir o teu clamor, ouvir a sua voz, as suas petições. Um Deus que não está longe daquilo que nos acontece dia a dia. Ele quer nos abraçar, Ele quer fazer-nos caminhar debaixo de tuas mãos, e que quando nós estamos sempre prontos a obedecer, Ele está sempre pronto também para nos ajudar. Possamos crer nesse Deus tão grande.
Me aceita como eu sou e não me olha como estou. Ao invés de me acusar, Ele me amou. Escolheu me perdoar e também me abraçar, me mostrando quanto eu tenho valor. Me aceita como eu sou e não me olha como estou. Ao invés de me acusar, Ele me amou. Escolheu me perdoar e também me abraçar, me mostrando quanto eu tenho valor. Nunca houve alguém que demonstrou tão grande amor, me fez tão feliz, e agora eu sei quem sou, sou o que Ele diz que eu sou. Nunca houve alguém que demonstrou tão grande amor, me fez tão feliz, e agora eu sei quem sou, sou o que Ele diz que eu sou. Sei quem sou, eu não vou mais parar. Eu encontrei um lar, tua presença em mim não deixa eu resistir. Eu não vou mais parar. Eu encontrei um lar, tua presença em mim não deixa eu desistir. Minha vida eu te entrego, tua cruz me libertou, teu sangue me salvou, em teus braços eu descanso. Eu encontrei o amor, agora sei quem sou. Minha vida eu te entrego, tua cruz me libertou, teu sangue me salvou, em teus braços eu descanso. Eu encontrei o amor, agora sei quem sou. Agora
deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o seu perdão me alcançou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa manhã. Leva-nos em paz para os nossos lares. Esteja conosco durante todo esse dia e prepara-nos, Senhor, para a celebração da noite, onde a tua igreja estará reunida mais uma vez aqui nessa casa de oração. No nome de Jesus. Amém.